Olá, sétimo período. Hoje nós estamos aqui para mais uma e a última aula da nossa disciplina de orientação de TCC. Hoje eu quero conversar com vocês sobre a apresentação do trabalho de conclusão de curso, que era um dos 4 blocos de conteúdo que nós teríamos para conversar no segundo bimestre. Então, só retomando o nosso segundo bimestre, nós falamos de tabulação de dados, depois falamos de análise de dados, e vocês tiveram uma avaliação, eu ainda não fiz devolutivo para vocês. Depois, nós tivemos no nosso penúltima semana retrasada, sobre a escrita do artigo. Eu falei com vocês sobre a escrita do artigo, o que tem que ter no artigo, o que não tem, o que é obrigatório, o que é elemento pré-textual, textual, pós-textual e por aí vai. Pensamos um pouco sobre o tamanho do artigo e tudo isso. Então, na aula passada, eu deixei a aula para que cada uma trabalhasse nos seus projetos, colocasse o que estivesse fazendo em dia, porque cada uma está numa etapa diferente, fizesse contato com os orientadores, buscasse referência bibliográfica e por aí vai. Então, hoje eu trouxe essa nossa última etapa, que é a gente conversar um pouco, pensar um pouco sobre a apresentação. O que tem que apresentar, como que tem que apresentar e falar um pouco dessa ideia de banca. Então, é sobre isso que a gente conversa hoje. Primeiro, gente, trata-se de uma comunicação oral. Então, a apresentação do TCC é uma comunicação oral, que é uma apresentação falada, comentada, explicada oralmente. Cada estudante ou dupla tem 20 minutos para apresentação. Então, quando chegar lá no dia da banca de vocês, vocês vão ser apresentados lá pelo orientador, pela orientadora, e vão ter 20 minutos para apresentar. Não precisa usar os 20 minutos, não tem tempo mínimo, mas tem tempo máximo. O tempo máximo são os 20 minutos. Então, se você apresentou em 10, em 12, em 14, não tem problema nenhum, não tem tempo mínimo. Desde que você apresente tudo que precisa ser apresentado, não tem tempo mínimo. Mas é bem importante cuidar do limite de tempo. Mas sempre tem alguém lá avisando para vocês, falta 5, falta 3, falta 1 minuto para vocês se organizarem. E é claro que vocês vão ensaiar essa apresentação lá em novembro, em dezembro, quando chegar o momento. Vocês podem utilizar recursos audiovisuais, é bem recomendado. Aqui a gente está falando do PowerPoint, que é do slide com PowerPoint, da projeção ali do projetor, que é o que geralmente todo mundo utiliza. Pode utilizar outros programas que não sejam o PowerPoint? Pode utilizar, sei lá, o Prezi ou outro que vocês conheçam. Não é obrigatório ser no PowerPoint. Tá? Eu já vi pessoas que apresentaram TCC com um documento do Word. Abriu o documento em tópicos e foi apresentando. É o ideal? Não, porque o PowerPoint tem muito mais recurso, fica uma apresentação mais interessante. Mas ele não é obrigatório, então vocês podem usar outros programas e também vocês podem apresentar sem o audiovisual, sem nada, só você lá falando. Também pode. Tá? Não é comum, mas não é proibido pelo regimento. O que aconteceria é que você provavelmente perderia nota e ponto na avaliação, não por ser obrigatório utilizar, mas porque quando você utiliza o audiovisual, ali, o PowerPoint, o slide, a apresentação fica melhor. Não é por acaso que as pessoas utilizam. A pessoa não se confunde, as pessoas que estão assistindo, além de ouvir, elas têm as informações visuais, então ajuda que as pessoas entendam. Então, assim, o recomendado é que vocês apresentem, façam a apresentação de vocês em 20 minutos com os slides. Esse é o padrão, o recomendado. Quem quiser mudar, pode mudar, né? Alguns detalhes aí. O tempo não pode mudar, mas a utilização do PowerPoint, por exemplo, pode, mas aí é você que assume o risco. Se você mudar e ficar muito bom, ótimo. Se você mudar e ficar horrível, aí você é que arca com o ônus do negócio. A apresentação segue a mesma ordem do trabalho apresentada na versão impressa, ou seja, a mesma ordem do artigo. Eu vou trazer aqui para vocês agora o que eu apresento? O que eu apresento primeiro, o que eu apresento segundo, o que eu apresento por terceiro. Mas, basicamente, é a mesma ordem de como as informações foram apresentadas no artigo. Para fazer a apresentação, você pega o artigo e vai apresentando parte por parte do artigo.
é a melhor forma para que você não se perca e não esqueça nenhuma informação importante. O que a gente está apresentando, na verdade, é a pesquisa que a gente fez. Porém, quando a gente segue a mesma ordem do artigo, fica muito mais fácil para o público que vai assistir e principalmente para quem está te avaliando, porque as pessoas que estão te avaliando, os membros da banca, que são 3, né, o seu orientador e mais 2 professores. Essas pessoas já leram o seu texto e na hora que você apresentar, elas estarão com o seu texto ali, com as anotações que elas fizeram. Então, elas vão acompanhando no texto aquilo que você está apresentando lá. Por isso que o ideal é a gente apresentar na mesma ordem, na mesma lógica do texto. E aí é que eu quis reforçar com vocês, né? O que a gente apresenta é a pesquisa, porém a apresentação segue a mesma ordem apresentada no texto, lá no artigo. Só para a gente não confundir, né? Ah, eu vou apresentar o meu artigo. Não, eu vou apresentar a pesquisa que eu desenvolvi. Porém, eu vou apresentar na mesma ordem do texto, porque o texto também é uma forma de apresentar a sua pesquisa. Quando você produz o seu artigo, você está ali fazendo uma apresentação escrita do seu artigo. E na banca você faz uma apresentação oral da sua pesquisa. Então, o texto, o artigo é uma apresentação escrita da pesquisa e a apresentação oral, a banca é uma apresentação oral da sua pesquisa. Então, isso tem que ficar bem claro para não confundir, mas é seguir a mesma ordem que não tem erro. Gente, aqui, né? As pessoas adoram me perguntar onde é que está o modelo, qual é o modelo. Não tem modelo. Não tem modelo de apresentação. O que eu vou trazer para vocês agora é uma sugestão de como organizar a apresentação dentro do tempo. Porque qual o princípio que eu parti para fazer essa sugestão? Para criar essa sugestão, né? Esse combo de sugestões. Eu peguei 20 minutos, que é o tempo máximo que vocês têm. Eu sei o que vocês colocam no artigo. E aí eu tentei organizar de uma forma que coubesse tudo que tem que apresentar, tudo que está no artigo, dentro dos 20 minutos. Então é a partir disso que eu vou trazer essas sugestões agora para vocês. Não quero ninguém dizendo, fazendo confusão com os orientadores. Ah, porque o professor Juliano falou que tem que ser assim. Não, gente, tá? Não. Eu, professor Juliano, estou dando uma sugestão do que vocês têm que colocar, mais ou menos quantos slides vocês vão ocupar com cada tópico do trabalho. Então, aqui é só uma sugestão, tá? Não é que tem que ser assim. Então, a primeira coisa que a gente apresenta é o tema. Eu coloquei aqui em cima ó, essas etiquetinhas com uma sugestão de quantidade de slides que vocês vão usar para apresentar cada etapa. E aí aqui a gente vai ter no final uma quantidade, um mínimo e máximo de slides que eu acredito que caiba em 20 minutos. Então a primeira coisa que a gente apresenta é o tema. Vocês podem apresentar o tema e a delimitação do tema. Mas se ficar muito repetitivo, apresenta só um. Isso vai depender sempre de cada pesquisa. Porque às vezes a gente vê que a pessoa está apresentando e aí ela fala assim, né? Ah, o meu tema é a inclusão de pessoas com deficiência na escola comum. Delimitação do tema. A inclusão de pessoas com deficiência na escola comum, na rede municipal. Ou seja, repete. Então, se o seu caso, da sua pesquisa, você vê que ficou muito repetitivo, já coloca só um, já coloca só a delimitação do tema. Ah, a temática da pesquisa é, e coloca só a delimitação. Não precisa colocar 2 vezes se for muito parecido. O tema e a delimitação do tema. Ou coloca só o tema, não coloca a delimitação, porque depois vocês vão explicar isso lá na metodologia. Então, para não ficar repetitivo e chato, aqui vocês podem colocar os dois se não ficar repetitivo, ou escolher um só. E para essa apresentação do tema, um slide já está ótimo. Depois vocês têm que apresentar o problema de pesquisa e os objetivos. É essencial apresentar, tem que apresentar. Isso está lá na introdução do artigo e vocês têm que apresentar também na hora da banca. O problema e os objetivos. Então, o problema é essencial que a pergunta seja apresentada. O problema é aquela pergunta de vocês. Faz um slide lá, coloca problema de pesquisa e bota a tua pergunta bem grande lá, para todo mundo entender o que você foi pesquisar. E depois, os objetivos. Eles também são muito importantes, tanto o objetivo geral quanto os específicos. Então, aqui, vocês têm que apresentar o problema, depois do objetivo geral e depois os específicos. Então, vocês conseguem fazer isso em 2 ou 3 slides.
Depende se são muitos objetivos específicos, se só tem um, se os objetivos são grandes, se são pequenos. Geralmente a gente faz um slide para o problema e um slide para os objetivos. Mas quem tiver muitos objetivos, talvez tenha que dividir em dois. Um para o objetivo geral e um para os específicos. Tem que cuidar, gente, para não deixar a letra muito pequenininha. Porque dependendo do local, tem alguém sentado muito longe, vai apresentar no auditório, se for letra pequena ninguém enxerga. Tá? Então não pode deixar a letra muito pequena no slide. Depois disso, vocês vão apresentar a justificativa, que no artigo a gente não tem esse tópico, né, justificativa, é lá da introdução, mas vocês têm todos esses elementos aqui lá na introdução. Que é pessoalmente, né, é legal que vocês tragam os argumentos mais importantes, ou seja, quais são as motivações de vocês. Algumas pessoas até tiram isso na hora da introdução, mas é legal vocês falarem na apresentação, porque quem vai estar na banca? Geralmente e provavelmente professores que deram aula para vocês, professoras que deram aula para vocês em algum momento do curso. Então é legal, as pessoas gostam de conhecer por que vocês escolheram esses temas, por que vocês quiseram pesquisar isso, por que formaram essa dupla. Você acaba já meio que ganhando a banca pela emoção, tem que pensar nisso também. Tá? É legal. Depois a parte científica, então, quem achar importante pode apresentar e falar lá do seu balanço de produção acadêmica. Aqui também fica bem a critério de vocês, porque tem gente que fez o balanço bem caprichado, que se organizou, que fez com qualidade, e tem gente que fez nas coxas. Estou sendo sincero aqui. Então, quem guardou lá todos os arquivos do seu balanço, que lembra como que foi feito, que explicou bem lá na sua justificativa do projeto, então vale a pena falar aqui pelo menos um slide falando desse balanço. E a justificativa social não é muito importante vocês trazerem esses argumentos, porque eles vão aparecer mais adiante, lá no referencial teórico. Então aqui, essa etapa da justificativa é 1 ou 2 slides. Geralmente em um slide você já coloca lá os tópicos. Minha motivação pessoal, depois o balanço de produção acadêmica que foi realizado. Então você coloca esses 2 tópicos e fala um pouco. Já é suficiente. Então ali, né, 1 ou 2 slides para essa parte aqui da justificativa. O referencial teórico, olha só, gente, 2 ou 3 slides. Tem muita gente que é acostumada a achar que na hora do referencial teórico é para fazer um monte de slide, colocar citações enormes com letras minúsculas e ficar lendo. Isso é a coisa mais chata do universo. Então não façam isso, por favor. Tá? Aqui no referencial teórico vocês vão usar tópicos com os assuntos que vocês abordaram, os autores, e uma citação ou 2, se for necessário, alguma citação muito importante sobre o seu tema. Então aqui, ó, explicar se foi e como foi dividido o referencial teórico. Então, lembra que vocês dividiram o referencial teórico por tópicos, por assuntos, 2 assuntos? Então, aqui na hora de apresentar o referencial teórico, é legal falar isso. Olha, o meu referencial teórico ele está organizado em 2 tópicos. No primeiro eu falei sobre educação inclusiva, no segundo eu falei especificamente sobre as pessoas com deficiência intelectual. Então, você dizer como que está dividido o seu referencial teórico. E aí, em cada um desses tópicos, você pode apontar os principais conceitos e autores que você utilizou, ou lei, ou documento. Mas isso não é para apresentar todos os autores. Por exemplo, assim, bom, o meu referencial teórico. Aí eu faço um slide, tá? No primeiro tópico do meu referencial teórico, eu falei sobre a educação inclusiva, a importância dela, e eu usei como referência aqui a Mantoan 2009 e a Política Nacional de Educação Especial. Pronto, eu não trouxe citação nenhuma, eu só falei o assunto que eu tratei no referencial teórico no primeiro tópico, que foi a inclusão, e a principal autora que eu mais usei e a lei que eu mais usei. Beleza. Aí no segundo tópico, no próximo slide eu digo, olha, o segundo tópico do meu referencial teórico foi sobre pessoas com deficiência intelectual. Nesse tópico, os principais autores que eu usei foi o fulano 2010, o Beltrano 2011. Aí aqui eu trouxe uma citação que define o que é a deficiência intelectual. Daí eu vou para um outro terceiro slide e boto só a citação lá. Ou seja, eu gastei 3 slides para falar do referencial teórico. No primeiro eu falei do primeiro tópico, o principal autor que eu usei, sobre o que foi. No segundo eu falei do meu segundo tópico. E no terceiro eu trouxe uma citação para explicar alguma coisa do meu tema. Uma citação muito importante lá do meu referencial. Então, 3 slides no máximo de referencial teórico. Tá? Olha só, não fazer slides com muito texto.
e se usarem citações que sejam curtas. Não peguem aquelas citações enormes. Se for colocar uma citação pequena, porque daí vocês vão ficar lendo e fica muito chato. Tá? Então, nada de citação muito grande. Aqui, gente, eu até fiz um balão de atenção. O referencial teórico não é a parte mais importante da pesquisa. Tem gente que fica meia hora não, mas tem 20 minutos, fica 10 minutos no referencial teórico. E aí depois, quando tem que apresentar os resultados, já apresenta correndo porque acabou o tempo. Então, cuidem, a apresentação fica muito chata se vocês exagerarem aqui. Exerçam o poder de síntese. Então, tem que apresentar o referencial teórico? Tem, mas tem que ser objetivo. Não é para ficar enrolando, trazendo textos enormes. E a banca já leu esses textos todos, provavelmente. E quem está assistindo a plateia, se quiser saber, que vai ler o livro. Vocês não têm que dar aula sobre o tema. Então vocês vão ser bem sintéticas no referencial teórico. Aprendam isso. Na hora que estiver assistindo esse vídeo, nesse momento, anota em algum lugar, que lá no final do ano, quando você for fazer o seu slide, você vai lembrar. Porque é muito chato o referencial teórico gigante que a pessoa fica meia hora falando. Um outro cuidado que eu quero aproveitar para falar aqui é para quem está em dupla. Porque às vezes quem está em dupla tem que ver como que vai dividir essa tarefa de apresentar. Porque às vezes as pessoas dividem assim, ó, igual trabalho em sala de aula. Né? Ah, tu fala o referencial teórico, eu falo análise de dados, não sei o quê. Aí a pessoa que vai falar o referencial teórico, ela quer falar, né? Ela quer aparecer, ela quer mostrar que ela sabe. Aí ela exagera, ela fica muito tempo naquilo. E uma pessoa apresentar o referencial teórico e outra apresentar a análise, vai dar a impressão que aquela que apresentou a análise está mais envolvida com o trabalho. Porque a análise, os dados, os resultados são a parte mais importante. Então, quem está em dupla, na hora de dividir a apresentação, na hora que chega na análise, as duas têm que falar, cada uma fala um pouco. Porque é ali que é a parte mais importante. Senão, uma pode tirar uma nota boa e outra tirar uma nota muito baixa na apresentação. Porque no dia da apresentação, as notas são individuais, mesmo quem está em dupla. Se uma pessoa apresentar bem e uma apresentar mal, uma vai tirar uma nota boa e a outra não. Depois vem a metodologia. Eu acredito que em 2 slides vocês conseguem colocar. O que tem que colocar na metodologia? Igual está lá no texto. Tipo de pesquisa. Tem 2 tipos, né? Primeiro quanto aos objetivos, o segundo quanto aos métodos. Então coloca lá, essa pesquisa é exploratória, é uma pesquisa de levantamento. Não precisa colocar citação para explicar o que é, talvez basta você falar. Depois você tem que explicar bem com calma. Aqui na hora da metodologia, já passou o nervosismo da apresentação, então tem que respirar fundo e falar devagar. Porque essa parte da metodologia é quando as pessoas que estão assistindo, principalmente a plateia, ela consegue entender como que vocês fizeram a pesquisa. Porque a banca já leu, então se você escreveu direitinho lá no artigo, a banca já sabe. Mas a plateia não. Então aqui tem que explicar com calma, bem detalhadamente, quem foram os participantes, quantas pessoas participaram, qual a função dessas pessoas, por que vocês escolheram elas e não outros, quais foram os critérios para vocês escolherem essas pessoas, como que você fez contato com essas pessoas. Aí continua ali, ó, qual é o local do estudo, se houve um local ou não, porque tem pesquisa que tem local, tem pesquisa que não tem local. Que instrumentos de coleta de dados vocês usaram? Explica detalhadamente. Foi usado um roteiro de entrevista. Esse roteiro tinha 20 questões, 10 eram objetivas, 10 eram dissertativas. Então tem que ser bem explicadinho aqui. Depois, contem como que foram coletados os dados, expliquem bem detalhadamente. Aqui na metodologia é importante explicar com calma. Ah, professor, mas só 2 slides? Sim, no máximo 2 slides, porque vocês não vão escrever no slide tudo que vocês vão falar, senão vocês vão ficar lendo. Vocês vão colocar tópicos do que vocês têm que falar. Igual eu fiz aqui, ó, eu coloquei tópicos. Então, tipo de pesquisa, tá escrito ali, né? Aí eu vou falar agora para o meu público. Então vocês têm que falar primeiro do tipo de pesquisa quanto aos objetivos, se foi descritiva, exploratória, explicativa. Depois vocês vão falar sobre o tipo de pesquisa quanto aos métodos, se foi pesquisa de campo, de levantamento, etnográfica. Então, olha só, tudo isso que eu estou falando é do primeiro tópico. Eu não preciso colocar tudo isso no slide, porque senão eu vou ficar lendo. Já basta quando vocês fizeram isso durante as disciplinas.
Claro que não posso generalizar, mas é bem comum a gente ver isso. Pessoas que enchem o slide de texto e ficam lendo. Você até pode ler, tá, gente? Não tem problema você ler. Mas o ideal é que você coloque um tópico ou uma frase curta que te ajude a saber o que falar. Aí você lê, mas você vai ler um tópico ou uma frase curta. E aí depois você vai falar daquilo. Mas não ficar lendo todos os slides. É isso que eu estou criticando. Se você lê um pedacinho ou outro, não tem problema. Ah, professor, mas aqui eu coloquei uma citação do autor. Tudo bem, lê a citação, não tem problema. O que não pode é a apresentação ficar quase toda sendo lida. É muito chato. O que mais? Então aqui a metodologia, ok, dá para fazer em 1 ou 2 slides. Depois vem a apresentação e a análise dos resultados. Olha aqui em cima a quantidade de slides. De 6 a 8. Por quê? Porque a parte mais importante da apresentação é essa análise dos resultados, a apresentação dos resultados e a análise deles. Essa é a parte mais importante. É nessa parte que vocês vão ficar mais tempo. É nessa parte que vocês vão ter mais slides. Às vezes tem gente que faz assim, ó, diminui a quantidade de tempo e de slides lá nas outras etapas para deixar mais tempo e mais slides para cá ainda, até mais do que 8. E tudo bem, porque aqui é a parte mais interessante. Tanto a banca, o que são as pessoas que vão avaliar vocês, quanto a plateia, todo mundo espera para chegar aqui. E qual é o erro que eu vejo? Às vezes eu vejo pessoas que ficam se enrolando lá no referencial teórico, faz 6 slides da justificativa, da introdução, e quando chega aqui, a pessoa tem 3 minutos para falar. Aí ela fala rápido, ai, pula esse, não vai dar tempo, ai, desculpa. Não tem desculpa, tá? Porque vocês têm que ensaiar. E lembrar que essa é a parte mais importante. Então diminui lá, não tira nada, mas diminui o tempo lá e aumenta o tempo aqui. Essa é a parte mais importante da apresentação. Deve-se apresentar os dados mais relevantes, gente, porque nem sempre é possível apresentar todos os resultados em função do tempo. Então, isso vai depender de cada pesquisa. Tem pesquisa que dá tempo de apresentar todos os dados coletados. Tem pesquisa que às vezes coleta muitos dados, tem muitos instrumentos de coleta de dados, muitos participantes, muita coisa, e acaba não dando tempo de apresentar tudo. E, ai, professor, isso é um problema grave? Não. Às vezes você não apresenta tudo e faz uma apresentação impecável. O problema é quando você não consegue selecionar o que é mais relevante. Porque vai estar tudo lá no seu artigo, mas se você escolheu para apresentar o que não é tão relevante, a banca vai perceber. Então você tem que entender o que é mais importante ali e apresentar aquilo que é mais relevante. Coloquei aqui, né? Selecionar o que apresentar. Nesse momento pode fazer bastante diferença. Continuando ainda sobre essa análise. Vocês podem utilizar os gráficos, os quadros, as tabelas ou imagens que vocês usaram no artigo. Mas usem aquilo que está no artigo. Não dá para você assim, ó, no meu artigo eu não coloquei nada, mas agora para apresentar eu vou criar uma tabela com os meus dados para apresentar. Não, mas se não está no artigo, a banca vai achar estranho. Como que você está apresentando uma tabela que você não colocou lá na apresentação, no texto? Então, se você tem quadros, tabelas, gráficos, alguma coisa no trabalho, no texto, apresenta também, não tem problema. É opcional, não é obrigatório, mas você pode. Agora, criar um gráfico, uma tabela só para apresentação, que não está lá no texto, não é indicado, porque a banca provavelmente vai te questionar. Vocês também podem trazer falas dos participantes da pesquisa, alguma fala deles que seja interessante, que seja relevante. Como assim? Na hora de fazer análise, digamos que eu estou falando, num dado momento eu conversei com as professoras sobre a importância da inclusão e os efeitos da inclusão. E 50% das professoras disse que a inclusão tem excelentes resultados. Como a gente pode observar na fala da professora A5. Aí eu coloco lá um slide com uma citação da professora, bem as palavras dela falando. Isso é legal porque dá uma impressão para as pessoas que estão assistindo que o participante está ali junto, se manifestando naquele momento. É só uma sugestão, não é obrigatório, tá? Ao apresentar os dados, vocês têm que promover uma discussão com a teoria. Então, na hora de apresentar a análise de dados, é igual vocês escreveram lá no artigo.
Vai apresentando, aí pode trazer o que as pessoas falaram, aí pode trazer a impressão de vocês sobre aquilo, relacionar com o que os autores dizem. É bem parecido com o modo como vocês fizeram lá no artigo. E aí chega as considerações finais. Aqui eu sugeri de 2 a 3 slides, mais ou menos. Aqui vocês vão destacar os principais resultados para... Gente, olha só, o que vocês têm que colocar na hora de apresentar as considerações finais? Que é igual lá no texto. Responder ao problema de pesquisa, então aqui ou vocês colocam de novo o problema e aí respondem ele, ou apenas remetam, né? Em relação ao problema de pesquisa, a gente responde dessa forma. Então tem que responder ao problema, tem que esclarecer se os objetivos foram alcançados e tem que fazer sugestões ou proposições. Essas sugestões é igual a gente viu lá na hora de escrever as considerações finais, né? Sugerir alguma coisa para a instituição onde você pesquisou, para o curso de pedagogia, para a área da educação, enfim. É sempre legal no final de uma pesquisa a gente fazer sugestões ou proposições que significam o quê? A contribuição que eu deixo a partir da minha pesquisa são essas ideias aqui. E depois um slide para apresentar as referências. Aqui, gente, apenas as referências citadas na apresentação. Não é para colocar todas as referências do artigo. Eu vou até abrir um parênteses aqui. Tem gente, eu não sei de onde que tira, que terminou a apresentação, daí vai lá, referências. Aí a pessoa fica pulando lá 10 slides com um monte de referência que estava no texto. Não, gente. Vocês vão colocar na referência, aqui na hora de apresentar, só os autores que você citou durante a tua apresentação. Ah, eu só citei um, professor. Então só vai ter um. Ah, tá aqui a referência da fulana 2015 que eu citei ali. Ou eu citei 6. Então bota os 6 ali. Não é para ficar colocando todas as referências do artigo aqui na apresentação. Só as que você citou na apresentação. E aqui, ó, você pode utilizar tamanho de letras menores para ficar em apenas 1 ou 2 slides. Tá? Quem quiser as referências vai buscar depois lá no artigo. Então, não precisa ficar colocando as referências que vai dar um monte de slide com uma letra enorme. Diminui a letra, diminui o espaçamento para caber tudo em um slide ou 2. Vocês não vão ter tantas referências assim, porque na apresentação a gente não usa tantas referências assim. Então, um slide, 2 no máximo. Pode diminuir a letra aqui, não tem problema. E aí vocês fazem um slide de encerramento, que vai ter que ter novamente o título, o nome e o e-mail de vocês, das acadêmicas ou da acadêmica, o agradecimento, né, que é opcional, às vezes a pessoa coloca lá um obrigado, estou à disposição para as perguntas, sei lá, alguma coisa assim. E eu até sugiro que pode ser igual ao primeiro slide, só acrescentando os e-mails. Pode pegar aquele primeiro slide e só acrescenta os e-mails de vocês. Por que o e-mail? Porque no final a gente deixa o e-mail para as pessoas que estão assistindo, se elas se interessaram, se elas quiserem fazer uma troca com vocês, dar um feedback, elas vão anotar o e-mail e vão fazer contato com vocês depois. Então, sempre que a gente faz uma comunicação oral, é interessante deixar o e-mail ao final, no último slide. Aqui mais um recadinho. Olha só, seguindo essa lógica, vocês vão ter entre 18 e 24 slides. Isso eu contei essas etiquetinhas aqui em cima que eu fui colocando. Então eu fui contando o mínimo e o máximo. Se vocês seguirem essa lógica que eu coloquei para vocês, vocês vão ter uma média de 18 a 24 slides, que é mais ou menos o que a gente consegue apresentar em 20 minutos. Também não tem uma regra para isso. Tem gente que fala muito rápido, que é muito objetiva, e tem gente que se tem um tópico lá no slide fica falando meia hora daquele tópico. Então vocês têm que se conhecer, saber como que vocês são em apresentação, para verificar essa quantidade de slides. Mas essa média aqui é o que a maioria das pessoas usa. É importante ensaiar, gente, é essencial para saber o número ideal de slides. Não é agora que vocês vão ensaiar, é lá em final de novembro, começo de dezembro, quando faltar 10 dias para a banca, que vocês vão estar trabalhando só nos slides, aí vocês vão ensaiar várias vezes e ver se essa quantidade está adequada. É bem comum que na banca o tempo dê menos do que no ensaio. Assim, ó, eu nunca vi acontecer o contrário. Tá? Eu já tenho muitos anos de experiência em banca. Se você está ensaiando, principalmente banca de TCC, se você está ensaiando, está dando ali 15 minutos, dá 14, 15, 14, 15.
provavelmente na hora vai dar 10 ou 11. Se o seu tempo está dando 20, provavelmente na hora vai dar 17, 16. Então, se no teu ensaio está dando 25 minutos, provavelmente você vai falar dentro do tempo de 20. Mas é claro que é bom, mesmo já no ensaio, não passar. Chegar no máximo em 20. E o mais importante é o tempo aqui, não o número de slides. Então, isso eu também queria destacar. Eu fui colocando as etiquetinhas ali em cima, falando do número de slides, até para vocês entenderem o que tem que ter na apresentação. E não chegar lá com 57 slides para apresentar um TCC. Porque você vai ficar trocando tanto de slides que as pessoas vão ficar tontas. Então, assim, entre 18 e 24 slides é mais ou menos o que a gente dá conta em 20 minutos. Mas isso muda de uma pessoa para outra. Tem pessoa que tem que colocar mais texto no slide para se sentir segura. Tem pessoas que colocam só uma palavrinha lá no slide e já lembra o que tem que falar. Então, é individual, muito pessoal. Só que o que você tem que se preocupar? O tempo ou o número de slides? O tempo. Aquilo que eu falei, a pessoa chega lá com 57 slides. Se ela levar 57 e falar em 20 minutos, também não tem problema. Mas se ela... É difícil isso acontecer, porque para ela falar 57 slides em 20 minutos, ela vai ter que correr muito e talvez fique estranho. E se você quiser chegar lá na sua apresentação com 5 slides e com 5 você der conta, também não tem problema. O número de slides não importa, o que importa é o tempo. Tá? Só que a minha sugestão aqui para vocês tem que vir em número de slides, porque eu não tenho como controlar o tempo de vocês. Um outro detalhe importante. Slides com letras muito pequenas podem estragar uma apresentação. Se está nos slides, qualquer coisa que vocês coloquem lá, tem que ser possível que as pessoas consigam ler. Essa dica é muito importante. Ó, cansei de ver estudante com apresentações maravilhosas, mas com letras minúsculas, que até a gente da banca ficava assim, não conseguia enxergar o que estava escrito. Então, às vezes, é melhor você ampliar o número das letras e ter mais slides, mas de uma forma que seja possível ler. Eu já cheguei a ver banca, e não banca minha, porque se fosse banca minha eu fazia parar, porque eu aviso antes. Eu já cheguei a ver banca que a pessoa que estava apresentando ficava indo lá para frente, assim, não consigo ler, tá pequeno. Ela que fez o slide e não conseguia ler. Então, quando chegar lá, na hora de fazer os slides, a gente tem que trocar ideia, todo mundo conversando, que tamanho de letra que usa, que tamanho de letra que não usa. A gente tem que tentar descobrir onde vai ser a sala da apresentação das bancas, porque isso faz diferença. Se você está numa sala de aula comum, a gente até já tem ideia. Se você vai apresentar no auditório, pode ser que tem pessoa que se sente muito longe. Então, a letra tem que ser um pouquinho maior. Então, tudo isso tem que prestar atenção quando chegar na hora de fazer os slides. E não esqueçam, essas são apenas sugestões. Você, seus orientadores, suas orientadoras, têm autonomia para organizar as suas apresentações. Isso durante aqui o vídeo eu já comentei, né? Só sugestões, tá? Orientações. Vocês, com os orientadores, podem fazer de diferente, vamos fazer de outra forma, vamos mudar, vamos inverter. Não tem problema nenhum. Agora aqui eu vou falar para vocês da nossa última avaliação, mas antes eu queria só concluir a ideia das bancas, gente, que as bancas, assim, como eu falei, né? São 3 membros, um membro é o orientador, que é o presidente da banca, e 2 são professores da faculdade, do curso. Pode acontecer de ter professor que não seja do curso, que seja de outro curso da instituição, ou que seja de outra instituição. Um professor de fora. Isso só acontece quando o orientador, ou orientadora, junto com o acadêmico, entram num acordo para convidar um professor externo, que é a banca externa que a gente chama. Como que funciona isso? Já aconteceu bastante ali na faculdade, tá? Eu estou orientando uma pesquisa sobre educação inclusiva de pessoas com deficiência intelectual. E eu, Juliano, professor Juliano, orientador, conheço uma professora lá de outra instituição, lá da Univille, que trabalha com esse tema. E eu queria convidá-la para a banca da minha orientanda. Então, eu converso com a orientanda primeiro. Eu e a orientanda temos que estar de acordo
Depois que a gente conversa, a gente pede autorização para a gestão do curso. A gestão do curso tem que autorizar a banca externa, tem um requerimento lá para isso. E depois que a gestão autoriza, a gente convida a pessoa. Por quê? Porque é sempre um risco você convidar uma pessoa de outro curso ou de outra instituição na questão da avaliação, porque a pessoa não sabe como que a gente trabalha, não sabe como que a gente avalia, então o orientador e o estudante eles se responsabilizam. Porque aquela pessoa vai vir para sua banca e ela vai te avaliar. E não tem o que você contestar a avaliação dela. Então, se for para convidar, é sempre muito importante ter certeza de que é uma pessoa confiável e não pode ser feito convite se não houver o acordo entre o orientador e o orientando e com autorização por escrito da gestão do curso. Mas aí isso é outro papo lá muito para frente. Se não, são dois professores de vocês, do curso, e o orientador. A banca, o nome se chama Banca de Defesa Pública. Então vocês vão defender o TCC em uma banca pública. O que significa isso? Não é opcional ter plateia. Você não pode dizer assim, eu não quero que ninguém assista a minha banca, não vou deixar ninguém entrar. Não é permitido, é público. Qualquer pessoa pode entrar. Só não pode ficar entrando durante a apresentação, mas até o horário pode entrar. Não é algo que a gente tenha que se preocupar, porque as pessoas não estão por aí muito interessadas em sair atrás de banca para assistir. Quem geralmente que assiste? As próprias colegas da turma, né? Uma vai assistir a outra. Familiares, vocês podem convidar ou não, aí isso sim fica a critério de vocês. Tem gente que gosta, que faz questão, que vai a mãe, o pai, namorada, namorado, cachorro, papagaio. Pode convidar, mas não é obrigatório. Tem gente que não gosta. Não, Deus o livre, não quero, minha esposa, meu marido, minha mãe, não quero, vão me incomodar, vou ficar com vergonha. Então, não. É opcional. Tá? E então vocês decidem. Então, quem vai assistir geralmente? As próprias estudantes e as famílias. E, dependendo do período, alguns estudantes da faculdade de outras turmas. Vocês, por exemplo, eu sei que já foram assistir bancas em outros momentos, então a gente sempre orienta que eles assistam, mas como as nossas bancas são lá em dezembro, não é muito comum que a gente tenha a sala cheia. Quando acontece em novembro, às vezes já enche um pouquinho, porque dá para levar uma turma para assistir e tal, mas em dezembro dificilmente isso acontece, tá bom? E agora eu vou falar sobre a avaliação, que nós temos a nossa segunda avaliação do segundo bimestre e última avaliação da disciplina. Então eu quero que vocês acessem a plataforma Google, lá na nossa sala de aula virtual, para responder nossa última avaliação dessa disciplina. Então, são dois conteúdos, os dois últimos. A escrita do artigo e a apresentação do TCC. Tá? Eu coloquei já lá a plataforma, a avaliação na nossa sala de aula, da plataforma Google Classroom. E vocês, antes de fazer essa avaliação, têm que ter assistido essa videoaula aqui e a videoaula da anterior, de 2 semanas atrás, que era sobre a escrita do artigo. Não respondam à avaliação sem ter visto os dois vídeos. Eu tenho visto pessoas fazendo isso em outros casos, inclusive em outras turmas, não só aqui. E estão perdendo a oportunidade de tirar notas excelentes, porque estão em casa com as aulas gravadas, e estão perdendo a oportunidade por conta de não assistir às aulas. Na segunda-feira, eu marquei com vocês um encontro para encerramento da disciplina de tecnologias. A gente já vai aproveitar, provavelmente, fazer o encerramento dessa disciplina aqui também no mesmo dia. Tá bom? Então é isso, gente. Um forte abraço. Eu agradeço bastante a atenção de vocês. Caso vocês tenham dúvida, por favor, me procurem. Desejo um bom final de semana e nos encontramos em breve. Forte abraço.